Boa noite. Tema de hoje, obsessão, adoro andar. Obsessão simples, fascinação e subjugação. Bom, é um tema bastante interessante, mas ele é amplo, porque digamos que uma aula, um dia de aula seria pouco para um tema como esse, que é imenso, né? Mas eu vou ser bem objetivo em relação um pouco do que é a obsessão na visão espírita. Essa obsessão que a gente vai falar aqui, sendo ela simples, a fascinação e a subjugação. Para a gente ter uma ideia, né, o que é a obsessão? Aí eu fui no velho dicionário, pai dos burros, né? Que na verdade não é dos burros, é dos inteligentes, e os inteligentes que procuram, né? E lá no dicionário tem dizendo assim, é uma impertinência excessiva, ação ou efeito de importunar ou vexar, né? Perseguição, preocupação constante. Mas a definição que me deixou mais interessada foi ideia fixa, né? É uma ideia fixa, mas também não deixa de ser uma impertinência excessiva. A gente vai ver por quê, né? Na visão espírita, a obsessão, né, ela é a ação de um mau espírito, que o mau espírito exerce sobre um indivíduo, certo? Essa ação, ela pode se dar de algumas formas. Pode ser simples, pode provocar uma fascinação e uma subjugação. Bom, existem diversas características, né, que influenciam que influenciam essa ação. A ação desse espírito que não está tão bem sobre uma pessoa. E essa ação ela pode se dar física e mental. Física é a perturbação já no organismo. E mental, claro, a perturbação psíquica, né? E a gente também vai falar um pouquinho sobre isso. Então, para a gente contextualizar um pouco, né? Nós vivemos no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, a gente sabe disso. E aqui existe uma quantidade imensa de espíritos, claro, imperfeitos, que somos nós. Agora, dentro dos espíritos que reencarnam no planeta Terra, cada um tem o seu grau de elevação. Ou seja, ninguém aqui é igual a ninguém, né? Todos nós temos uma caminhada. E nessa caminhada, todos nós temos um grau de elevação que nós conquistamos. Então, ao nosso redor estão espíritos também dessa forma, desencarnados, que têm uma certa elevação. Então, por ter essa quantidade de espíritos aqui, de uma inferioridade moral, que a gente pode dizer, a gente está aqui para a gente aprender, a gente conquistar o nosso progresso, tanto intelectual como moral, não é verdade? E a gente pode dizer que hoje mais o moral, né, porque a humanidade vem conquistando muito aí a ciência, a filosofia, a educação. Então, o que nós estamos precisando hoje mesmo? É nos moralizarmos, é a gente trazer essa humanização desde a essência, né? Nos atos, nas palavras. Claro que a gente não vai dizer que a gente também já está evoluído intelectualmente, porque as duas caminham unidas, né? Lado a lado. Então, a obsessão, ela é comparada com uma doença, como eu falei na oração, né? Ela é uma doença que ela tem uma influência espiritual, ou seja, ela está dentro das doenças morais, né? Isso na visão espírita. E como todas as tribulações da vida, ela deve ser considerada como uma prova ou uma expiação e aceita como tal, né? E aí a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso também na frente. Da mesma forma que as doenças são o resultado das imperfeições físicas,
as obsessões, elas são também o resultado de uma imperfeição moral, que dá acesso a um espírito mau. Então é uma comparação. As nossas doenças físicas não são provenientes dos nossos abusos físicos. Por exemplo, se eu me alimento mal, cedo ou tarde eu vou adquirir uma doença. E aí essa doença vai ser o quê? Consequência desse abuso ou dessa falta de alimentação, não é verdade? Então, do mesmo jeito, a obsessão ela é uma doença moral. Se eu abuso um pouco, se eu tenho uma moral ou se eu não tenho essa moral, principalmente se há uma falta de equilíbrio na minha vida, é lógico que, consequentemente, eu vou adquirir essa doença, que a gente pode dizer a obsessão, né? Que é uma ideia fixa, que é também uma impertinência. E aí a gente pode dizer que existem diversas obsessões. Existe a obsessão de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, e de desencarnado para encarnado e de encarnado para desencarnado. Não sei se deu para vocês entenderem, né? Só apresentando para vocês, porque eu também não vou me deter muito a elas, né? Mas para a gente entender que existem diversos tipos de obsessão. Não só que a gente geralmente imagina que só tem do espírito para com a gente, não. E muitas vezes a obsessão que eu tenho pela minha casa, ou a obsessão que eu tenho pelo meu esposo ou pela minha esposa, ou a obsessão que eu tenho pela minha vaidade, pela minha luxúria, não deixa também de ser uma ideia fixa, uma doença, um vício que ele também é moral. E ele está dentro, né, dessa definição de obsessão. Então, a obsessão, ela causa, né, ela pode causar, se ela for de uma influência de um espírito de um espírito desencarnado para um espírito encarnado, né, ela pode provocar algumas doenças mesmo, até físicas, que vem do simples e vai até a subjugação, que é o caso que a gente vai falar hoje aqui. Então, né, a obsessão, ela é quase sempre o resultado de uma vingança, de um espírito para com o outro. Mas muitas vezes ela tem origem nas relações entre que o obsediado teve numa existência anterior, ou se ele ainda continua tendo nessa vida. Um exemplo, né? Aqui no livro dos médiuns fala um pouco de algumas irmãs, que eu me baseei muito no livro dos médiuns, tem um capítulo todo sobre obsessão, que é super interessante, mas também olhei no Evangelho segundo o Espiritismo, que também fala, né? Só não deu tempo de ler o livro dos Espíritos, mas acho que está incluindo muitas coisas aqui também. Então, existia, no caso aqui, algumas irmãs que elas eram muito ricas e elas tinham grandes posses. E, de repente, começaram a acontecer fenômenos na casa delas, que eram os vestidos, as roupas, todos os objetos que ela tinha, se eram de tecido, eram rasgados. Se eram objetos materiais mais pesados, eram jogados para fora da casa. E alguns até quebrados. E procurou-se de diversas formas entender o que acontecia. E elas começaram a se perturbar, a não dormir mais, e o estresse foi grande. Até que chamaram a Sociedade de Paris, né? Que o Allan Kardec fazia parte. Eles visitaram a casa, visitaram elas, conversaram com elas, e em uma reunião, né, com esses espíritos, eles foram convidados a participar dessa reunião e foi conversado com eles para saber o motivo deles estarem fazendo aquilo. Primeiro, se existiam espíritos e, claro, por que deles estarem fazendo aquilo. Que existiam espíritos, isso não é novidade. Foi comprovado que existiam, que não era charlatanismo. Ao convidar os espíritos para conversar, na verdade era um apenas, ele tinha sido empregado delas. E assim, ele conhecia elas muito bem. E elas tinham a língua grande. Era só por isso.
Então, assim, a língua delas, eles assim, se prejudicassem só a elas, tudo bem, mas acabavam prejudicando a outras pessoas também. E muitas vezes o pensamento delas chegava a ser até mesquinho, presunçoso, prepotente. Elas adquiriam pensamentos negativos em relação às pessoas, chegavam até a ser maledicente, né? Caluniar, de buscar derrubar o outro, difamar o outro. E ele passou por essa situação. E ele disse: eu só vou ficar lá até elas se melhorarem. Né? Então, e os espíritos superiores mandam uma carta para elas dizendo, né, que o que elas precisavam fazer era só orar e vigiar. Somente isso era o remédio delas. E por incrível que pareça, foi o remédio mais difícil para elas. Porque até então elas achavam que o que elas faziam não fazia mal a ninguém. Olha só. Aí a gente pode caracterizar esse fenômeno como uma obsessão simples, uma fascinação ou uma subjugação. Né? Aí nesse caso, né, a gente vai já chegar lá. Primeiro, no momento, eu posso dizer que pode estar entre a simples e a fascinação, mas aí eu vou dizer a diferença entre as duas, para não dar resposta assim de prontidão, né? Então, assim, mas o que é a obsessão mesmo? Né? Como a gente viu, já que é uma ação, é uma ação de um ser sobre o outro, que pode estar encarnado ou desencarnado, como ocorre esse fenômeno propriamente dito, né? É uma ideia fixa que eu tenho sobre alguma coisa, é uma atitude que eu tenho sobre algo, é um pensamento, uma palavra que eu gero sobre determinado assunto. O espírito, ele pode estar ligado, querer se ligar a mim por uma mudança, mas pode ser simplesmente por uma afinidade. Né? Ele vai passando, de repente, poxa, ela pensa que nem eu, ela faz as mesmas coisas que eu, é aqui que eu vou ficar. E muitas vezes ele não quer se distanciar daquela pessoa porque ela comunga dos mesmos pensamentos que ele. E aí o alimenta também. Mas nesse caso, quem é 100 vezes mais culpado somos nós. Esse irmão, ele só é um sofredor. Porque é como se ele procurasse uma muleta. E aí em nós ele acha essa muleta. Só que não para o bem, mas para o mal. Né? É como se eles estivessem, nós estivéssemos agindo, eles vissem a nossa ação, gostassem, dissessem, poxa, eu vou ficar aqui, eu vou seguir. E muitas vezes eles nem se dão conta do mal que eles estão fazendo a eles mesmos em estar ao nosso lado. Né? Se for por uma vingança, muitas vezes eles querem provocar o nosso mal, ou o mal daqueles que estão ao nosso redor. Mas a ação deles, a influência deles, só é permitida porque eu também deixo. Porque eu também abro as janelas e as portas para que eles entrem. Né? Isso já foi dito aqui várias vezes nos nossos estudos, nas outras palestras. Então, assim, quando o Espírito ele está ao nosso lado, digamos, um irmão que conviveu comigo em outras épocas e de repente por uma vingança, né, eu encarnei e ele ficou no mundo dos espíritos, no mundo espiritual. E aí ele me encontra. No lugar dele ver a minha melhora, ele vê que eu continuo a mesma pessoa, com os mesmos atos, com o mesmo orgulho, com o mesmo egoísmo. E aí o que ele faz? Ele, poxa, eu vou ficar aqui para me vingar dela, para estar mais próximo a ela, né? Para ver, para fazer com que piore cada vez mais. Mas o que faz eu piorar não é só a ação dele, mas é com certeza a minha ação. É a minha consequência, são as consequências das minhas escolhas. Ele está ao meu lado é só uma consequência também dessas minhas escolhas. Porque foi eu que praticamente o chamei, que o convidei a entrar na minha vida, né? E no
lugar de eu estar ajudando ele, eu estou o quê? Continuando esse ciclo vicioso entre eu e ele. E como é que a gente faz para melhorar essa situação? E aí a gente vai ver, né, depois os meios de combater essas obsessões, né? Então a gente já viu o que é a obsessão, o que é a obsessão na visão espírita, mas o que causa a obsessão? Então a gente, na nossa concepção, nos nossos estudos, o que causa realmente a obsessão? Digamos, está na reencarnação, está na mediunidade, está nas relações com os outros. O que causa a obsessão? O que vocês acham que seria? Como você diz, ele deixa a porta aberta. Brechas. Deixa a porta aberta e pensamento, né? Exatamente. O que causa realmente a obsessão são as nossas ações. Né? Não orar e não vigiar. Exatamente, o não orar e não vigiar. Né? E aí a gente vai agora começar a ver o que é a obsessão simples. Né? A obsessão simples, ela está ligada, né? Lembra que eu falei no início que nós vivemos num mundo de provas e expiações, que aqui existem diversos espíritos que também são imperfeitos, que nós também ainda estamos buscando nos melhorarmos, né? Então, no mundo de provas e expiações, o número de obsessões simples é maior. Por quê? Porque quem de nós é perfeito ou está numa perfeição relativa para não ter ninguém ao seu lado no sentido de inferioridade? Ninguém, né? Todos nós estamos aqui, mas temos uma caminhada. Só que nós também sabemos que pelo estudo, né, da doutrina espírita e pelo que os espíritos nos falam, né, existem diversos espíritos ao nosso redor e que nós ainda estamos num grau em que nós estamos buscando nos melhorarmos intelectualmente e moralmente. Então é normal que existam as obsessões simples, que essas obsessões simples são nossas provas e nossas expiações. São os espíritos que estão ao nosso redor. É normal, mas entre aspas, cuidado com essa palavra, normal, né? Porque não é normal eu comungar dos pensamentos inferiores, mas é normal eu compreender que eu convivo num mundo inferior, que está passando por uma transformação. Mas isso não justifica o fato de eu ser uma pessoa imperfeita ou de eu buscar a imperfeição. É muito contrário, eu tenho que buscar sair desse patamar, crescer e não querer ficar parado. Né? Então o fato da gente saber isso já é uma responsabilidade muito grande para a gente. Então assim, existem espíritos ao nosso redor. A nossa família, aqueles que convivem com a gente, os nossos familiares, os espíritos que, de certa forma, compartilham, que estão entre o ambiente da nossa família, que estão entre o ambiente dos nossos amigos, do nosso trabalho, a nossa convivência social, eles estão a todo tempo influenciando a gente, seja de uma forma positiva, seja de uma forma negativa. Mas aí, se a gente for positivo, o mérito é nosso. Se a gente for negativo, o demérito também é nosso. Né? Então, assim, eles nos influenciam, mas é a gente que faz. A responsabilidade é nossa. Certo? A obsessão, ela é uma doença, porque é a influência de um espírito que não está bem sobre uma pessoa que está encarnada. No caso aqui que a gente está falando, né? Mas também pode existir a influência de um desencarnado para um desencarnado, como de um encarnado para um desencarnado. Por exemplo, eu tenho um esposo que faleceu e eu não consigo me desapegar dele. O quarto está do mesmo jeito, a roupa dele está do mesmo jeito como ele saiu.
Todo dia, quando eu almoço, eu boto um prato na mesa, mesmo que vazio, para representar ele. Isso não deixa de ser uma obsessão. É simples, mas é uma obsessão. Que eu tenho por uma pessoa que não está mais aqui. Que pelas leis da natureza, já está buscando uma evolução. Então, eu tenho que me desapegar. Então, geralmente, de um encarnado para um desencarnado, tem muita relação com o apego. De um encarnado para um encarnado, também, muitas vezes, em relação ao apego. Eu tenho um esposo e eu sou hiper ciumenta. Ele não pode olhar nem para uma menina de 12 anos que é a Maria. Eu só falo virar o bicho, né? Eu me transformo. Ou então a minha esposa, ela não pode sair com uma roupinha curta, porque os homens vão olhar. Isso não deixa de ser também uma doença, uma obsessão, que pode gerar, pelo abuso, pelo excessivo, até questões de vingança, questões de crimes, e aí a gente vê aí os noticiários bordados, cheios disso, né? Transbordando desses fatos, de problemas de relacionamento, não é verdade? Então, tem muito a ver também com o apego. De desencarnado para desencarnado, tem o apego, tem a vingança, tem inúmeros fatores que aí vai, cada caso é o que vai dizer, a gente não pode generalizar, né? De desencarnado para encarnado, tem muita relação com as vidas anteriores, como também pode dar continuidade nessa vida de hoje, né? Se eu não tiver boas atitudes. Na verdade, como eu também posso aproximar esses espíritos de mim. Então, na obsessão simples, é simples, porém, né, é o que a gente busca não ter. Nenhuma dessas a gente quer ter, por mais simples que ela seja. Se é que vocês estão entendendo a palavra. Então, simples é no sentido de dizer que todos nós podemos ter. A todo momento, que a todo momento nós somos influenciados. O que diferencia é as nossas escolhas e a responsabilidade das nossas escolhas. E uma obsessão simples, ela pode gerar uma fascinação, uma subjugação, se eu não tomar cuidado. Então, eu abri uma janela, de repente pode virar uma porta e depois uma garagem. É isso que eu estou querendo dizer. E para voltar, é bem mais difícil, né? A obsessão simples, ela pode, como eu falei, ela é uma influência que ela se dá de uma forma simples, mas a gente tem que ter cuidado como a gente vai lidar com ela, certo? A fascinação, já diz, é o fascínio, né? O fascínio que eu tenho por alguma coisa. Chega a ser, o fascínio, ele me deixa o quê? Quando eu estou fascinado por algo, ele me deixa iludido, né? Ele me deixa cego, não é verdade? Então, por exemplo, se for, né, no caso aqui que nós estamos falando de um espírito que está desencarnado para um encarnado, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu tenho grandes conhecimentos. E aí, de repente, eu começo a desenvolver a minha mediunidade. E aí, eu também gosto muito de dar palestras, de participar dos estudos. E aí, as pessoas começam a me elogiar. Você como que sabe das coisas, né? Queria tanto ser igual a você. Quando eu crescer, quero ser igual a você. E aí, ó, o orgulho vai inflamando, né? Vai inflamando. E aí, no desenvolvimento da minha mediunidade, eu também escuto os bons espíritos me elogiando. Porque isso também é normal. Quando o pai gosta da gente, e aí a gente está no bom caminho, ele nos elogia. Então, os nossos irmãos que estão no bom caminho também nos elogiam, né? E aí, ó, o orgulho, se eu não souber lidar com esses elogios, o orgulho sobe. A ponto de que fica sempre um espírito na espreita, né? Esperando a bendita brecha se abrir. E aí, quando ele vê que meu orgulho pode estar aguçado, aí é o momento dele começar a influenciar. E aí eu começo a pensar que aquele espírito é um espírito bom, que aquele espírito é um espírito
quer o meu bem, eu começo a dar mensagens por ele, e eu começo a achar que ele é quase Jesus Cristo. Olha só. E eu sou capaz de abandonar minha família muitas vezes, abandonar o caminho que eu estava, se esse espírito conseguir me cegar. Mas aí, vocês podem dizer, que espírito malvado, né? Mas a culpa é de quem? É da pessoa, que não soube lidar com os elogios, o orgulho, né? O espírito só vai se ligar a ela pela facilidade que ele teve. Mas se ele não tivesse tido essa facilidade, nunca ele tinha entrado por aquela porta, né? Então a causa sempre está na gente, nunca está, né, no obsessor, sempre está na gente. O obsessor ele só se liga a gente. E aí é nessa ligação que a gente tem que tomar cuidado. Nós somos seres, nós temos um corpo, mas aí vocês sabem que não é só esse corpo material. Existe o espírito, o perispírito e o corpo, não é? Então, quando o espírito ele se liga na gente, há também uma ligação energética. Não existe só uma ligação de pensamento, mas também uma ligação energética. E para quebrar essa ligação energética, na obsessão simples já é difícil, imagina a fascinação, né? Porque aqui o encarnado, como ele é a causa, a gente tem que começar, no encarnado. A gente tem que começar a conscientizar o encarnado. E aí, se ele estiver cego, vai ser bem difícil ele nos escutar. Primeiro, ele vai achar que é mentira nossa, ele vai querer tirar pedras na gente, então vai ficar muito mais difícil que a nossa vida. Mas não é impossível. Porque existem diversos casos aí na humanidade que dá para fazer um tratamento dessa forma, né? E a subjugação, digamos que já é a pior desse fato. Se de repente o fascínio, se a gente não conseguir fazer esse desligamento, né, o espírito chega quase a influenciar de tal forma o encarnado que o encarnado passa a fazer as coisas que ele quer. Por exemplo, isso mesmo ele não querendo. Como se debater, como muitas vezes se ajoelhar e beijar o chão, como muitas vezes rir e não parar de rir, chorar e não parar de chorar, mas aí calma, muita calma nessa hora, não confundir também com a depressão, certo? Mas aí é algo bem maior, porque a ação começa a se dar fisicamente. Muitas vezes ele é compreendido como louco. E aí busca-se um tratamento para a loucura. Mas aí no caso não é a loucura, é a obsessão. Por quê? A loucura, ela é uma predisposição orgânica. Ela começa no organismo. Nesse fator aqui, ele é moral. Por exemplo, né? No caso que eu falei desse médium, ele era normal. Ele era um ser que aparentemente ele não tinha nenhum problema. Então por isso que eu falei que ele era normal. Ele estudava, ele nunca teve problemas emocionais, ele estudava, ele tinha uma família, ele tinha um trabalho. De repente, ele ficou fascinado. Começou com obsessão simples, depois ele ficou fascinado. Se chegou uma subjugação e ele é tido como louco, poxa, mas essa loucura só veio se dar depois dos 30 anos? Mas não pode, né? Não era para essa loucura ter começado lá na infância, ou quando ele nasceu, né? Se é uma disposição orgânica, ou os médicos já teriam comprovado, né? Não teriam feito testes, exames, porque aí também tem a neurociência, tem os médicos, tem os psicólogos, que vão intervir nesses assuntos mais, claro, psicológicos, né? Mais da psique humana. E aí não teria sido comprovado, de repente, ele desenvolveu o quê? A partir de uma depressão, ele desenvolveu a partir
do orgulho, do egoísmo dele, né? Dos problemas que ele pode ter, como na minha própria família, teve um familiar que ele tinha condições, de repente ele começou a perder tudo por causa do vício do jogo, da bebida, e hoje ele está no manicômio. Ele não reconhece ninguém, ele não fala, ele não anda. E aí, será que ele é tido realmente como louco? Ou foi porque ele não soube superar um vício? Ou de um vício não chegou a outros e se desenvolveu uma doença? Então, hoje em dia, as doenças psicológicas, ditas psicológicas, e se você for na internet, se você pesquisar na visão espírita, né? E os espíritos mesmos dizem isso, muitas não são patológicas, são processos de obsessão, né? Que chegaram a tal ponto que o encarnado não tem mais, digamos assim, não tem mais autonomia. Ele tem a influência de tal forma que ele fica totalmente à mercê daqueles espíritos. E aí, como é que a gente pode, né, agora que a gente sabe o que é obsessão simples, o que é fascinação, o que é subjugação, a subjugação ela foi há muito tempo na antiguidade vista como a possessão. Lembra dos possessos que vinham faziam o exorcismo? Então a subjugação é muito parecida com a possessão. Por que os espíritos não colocaram possessão na doutrina espírita? Colocaram subjugação? Porque aqui é uma influência subjugar, né? Eu estou sobre uma influência sobre algo. Subjugar. Se eles tivessem colocado possessão, aí possesso vem de possuir. E o espírito não possui ninguém. Primeiro, porque ele não pode entrar no seu corpo, porque dentro do seu corpo já tem um espírito. Segundo, não tem espíritos que são eternamente maus, ou seja, que são demônios. Então, a possessão é uma palavra incoerente para esses casos, porque não é um demônio e esse demônio não vai entrar no corpo de ninguém, até porque no meu corpo já tem um espírito, não tem como entrar aqui dentro no corpo de ninguém, né? Então, assim, a possessão é uma palavra errada para esse fenômeno, né? Por N situações. Primeiro, porque não existe demônio na visão espírita, existem espíritos que estão no mal, mas que podem mudar. Segundo, esses demônios que se dizia na antiguidade não podem entrar dentro do nosso corpo, uma vez que o nosso corpo já tem um ser, que é o nosso espírito, não é verdade? Então, o que é a subjugação? É essa ligação, que aí essa ligação ela vai se dando fortemente. Na simples, né? É o pensamento com o pensamento dele. Aí começa um pouquinho a ligação. Na fascinação, né, aqui é assim, a ligação já é quase perfeita. Na subjugação, em alguns momentos parece que é uma pessoa só. Quem cita muito isso também nas obras é o André Luiz, né? Visualmente você vendo, parece que são dois espíritos ali juntinhos, tão juntinhos que não dá para desligar, né? E muitas vezes não é só um, são 2, 3, 4, 5 ligados. E as ligações tanto energéticas como físicas mesmo, né? Então aqui é bem mais difícil, mas não é impossível se combater, né? Então, agora que a gente já compreendeu o que é cada uma e como ocorre a obsessão em cada uma, a gente viu o que é a causa, o que são cada uma, como ocorre. Como vamos poder combater essas obsessões? Como é que a gente pode combatê-las? Né? E aí, os espíritos são bem claros. Para a gente poder, né, se afastar dos maus, a gente precisa se aproximar de quem? Dos bons e de Deus. Não é verdade? Me diga com quem andas e eu te direi quem és. Eu sei que é um ditado popular bem vulgar, mas não deixa de ser essa verdade.
Se eu tenho pensamentos negativos, eu vou o quê? Atrair pessoas negativas. Se eu tenho pensamentos bons, eu vou atrair pessoas boas. Então, como é que eu procuro combater isso? Me afastando do que é mal, pernicioso, e me unindo, me aproximando do que é bom. E aí, como é que combate a obsessão? Primeiro, nesse caso aqui, precisa de ajuda, né? Ou de um médium de cura, nesse caso, né? Os médiuns vão ajudar bem, ou um tratamento espiritual, que a pessoa vai na casa espírita, né? Ou pode ser um tratamento que ocorra também de acordo com a sua crença, vai depender como você vai fazer isso, se você realmente vai fazer, né? O tratamento espiritual que a gente fala se dá em todos os âmbitos, né? É uma melhora para você mesmo, é uma orientação a partir daquilo que eu não tenho, daquele vazio que está na minha vida, daquela dificuldade que eu estou tendo. Então, começa-se um tratamento espiritual. Desse tratamento espiritual vem a conscientização, a conversa, o acompanhamento, né? A abertura que as pessoas vão ter para compreender o que está acontecendo com elas e buscar uma melhoria. Também o que ajuda muito, como eu falei do médium de cura, é o quê? É o passe. O passe, ele é um magnetizador. Ele, ao mesmo tempo que joga aquelas energias, aí, ó, o passe, ele vai quebrando as influências, certo? Ele vai desfazendo as ligações. Mas não é só o passe. A pessoa também tem que querer. Tem que ter a fé da pessoa, tem que ter a vontade, a consciência, a melhoria. E o passe junto com o tratamento espiritual vai ajudar muito. Porque a pessoa vai estar mais aberta e vai melhorar muito. Tanto é que se você vê casos sérios que aparecem em centros espíritas, né, muitas vezes um tratamento espiritual, um passe, por si só já ajuda. Às vezes até só o tratamento espiritual ajuda, né? A vontade da pessoa é que é o diferencial, é a fé que remove montanhas, a vontade da pessoa mesmo, né? Então, o que combate? Né? A vontade, a melhoria, o passe, o tratamento espiritual. Mas é só na casa espírita? Não, lá fora principalmente. Na minha relação com a minha família, na minha relação social, no meu trabalho, comigo mesmo, né? E aí você vai se conhecendo. Santo Agostinho, né, já dizia, né? Conhece-te a ti mesmo. Não é verdade? Então, quando você se conhece mais, você começa a descobrir quais são as minhas reais dificuldades. Eu me irrito facilmente, eu sou uma pessoa muito emotiva, para tudo eu estou chorando, eu estou me vitimizando, eu sou muito orgulhosa, muito egoísta, então eu começo a combater isso. Como é que eu vou combater isso? Eu me irrito facilmente com os outros, eu sou muito ansiosa, mas por que você sente isso? Aí você tem que fazer essa autoanálise, né? De como você está e como você pode melhorar. E aí o que ajuda também, né, é orar e vigiar. Orar para você pedir esse fortalecimento, essa ajuda também espiritual. Orar também para que você busque se conhecer e vigiar para que você esteja constantemente observando como estão as suas atitudes, como estão os seus pensamentos, como está a sua razão em relação à sua emoção, né? Se você está conseguindo estar equilibrado, né? Outra coisa também, fora o orar e vigiar e todo esse processo, né? Na subjugação, como a pessoa ela pode estar muito mal, ela precisa da ajuda de terceiros, que no caso é a família. A família que vai levar, a família que vai encaminhar. Muitas vezes, nesses casos, a família procura logo um psicólogo, o que torna uma pessoa muito mais dependente. E, na verdade, no lugar de ajudar, piora os casos, né? E aí, quando vou buscar um terceiro tratamento, fica muito mais difícil, por conta dos remédios, das dificuldades que aquela pessoa vai ter. Porque eu preciso estar consciente do que está acontecendo comigo.
Se o remédio tira a minha consciência, como é que eu vou melhorar? Eu vou me tornar mais dependente tanto daquele espírito como daquele remédio. E aí fica mais difícil, não é verdade? Então, a família, ela vai estar presente tanto na fascinação como na subjugação. Porque a família, ela vai fazer com que a pessoa acorde, que a pessoa se conscientize do que está acontecendo com ela. A família, os amigos, as pessoas do trabalho, né? Na obsessão simples, a pessoa por si só ela procura, ela percebe que há uma coisa estranha com ela, alguma coisa que não está bem, e ela procura se melhorar, né? Mas aqui, até aqui pode ser a própria pessoa sim, porque dentro de cada um tem o simples, né, o médio e o mais grave. Então aqui, se ele estiver bem, até ele pode, bem assim, dentro desse quadro, ele mesmo pode procurar ajuda, né? Senão a família vai ter que também intervir nesse caso. Mas aí também para a família perceber é mais difícil, né? Aqui é que é mais fácil a gente perceber, porque é uma ação mais exterior. A pessoa vai estar mais dependente. Nesses dois casos é mais difícil os outros perceberem, a não ser que tenha muita ligação com a gente. Mas geralmente quem percebe é a gente mesmo. E olha lá, né? Porque às vezes o que está bom para mim, muitas vezes não é o que é bom para mim. Então ocorre muito isso, essa questão de você estar cego por alguma coisa, essa ideia fixa. Então, a obsessão ela não é uma loucura, né? Existe a loucura, propriamente falando, que é um caso patológico, mas ela também está dentro desse quadro da subjugação, que é uma ação, uma ação magnética, uma ação fluídica, uma ação persistente do espírito para uma pessoa, certo? E nesse caso aqui, qualquer espírito pode se ligar a gente, qualquer espírito, inclusive por vingança. Nesse caso já é mais sério, não é qualquer espírito, é um espírito mais astuto, um espírito que ele tem um conhecimento, um espírito que ele não é brincalhão, né? Ele sabe o que ele está fazendo. Então, por isso que é mais difícil o desligamento, porque ele não vai sair por acaso, não. Aqui ele tanto pode sair como ele pode até se recuperar, aceitar ajuda, seguir o caminho dele, muitas vezes ajudado, ele pode voltar e também querer nos ajudar. No lugar de um inimigo, ele pode se tornar um amigo, nesse caso. Aqui, claro que nos outros casos também, mas aqui eu estou querendo dizer que se torna mais difícil porque o espírito não é um espírito qualquer. A influência que vai estar aqui é uma influência pode ser uma influência de vingança, como pode ser um simples espírito que quer prevalecer sobre a gente, um poder sobre a gente. Não, ele é meu, ele não é de ninguém. Para ele sair de perto de mim, muitas vezes ele diz que não vai dar certo, né? Mas aí vem a consciência também da gente sobre o espírito. Peraí, ninguém é ninguém, né? No sentido que ele não é seu. Fascinação. Na fascinação, ele não é seu, né? Você está influenciando ele, mas quando ele quiser, ele se melhora, né? Eu vejo como um jogo de interesses. Mas vai depender do caso. É isso que eu ia falar também. Cada fascinação e a subjugação, cada um tem o seu grau. Né? Por isso que é dentro de difícil cada falar. uma tem um grau de obsessão. Exatamente. Por isso que é difícil falar, porque cada um, o caso é diferente. Em cada um existe o simples, o médio, como é que se chama? Os tipos, né? O simples, o médio e o grau. Os potenciais dentro deles, né? E aí pode já ir gerando o outro. Do simples pode se tornar uma fascinação e de uma fascinação a subjugação, né? Mas os três são tidos como uma obsessão, e como uma obsessão é visto como uma doença, e precisam ser combatidos. Para uma ação física, existe um efeito físico, uma causa física. Para uma ação moral, tem que ter um efeito moral, uma causa moral. Então, no caso, quando eu adoeço e eu vou ao médico, ele passa um remédio,
né? Que é um tratamento que eu vou tomar e eu melhoro. No caso da obsessão, eu vou em busca de uma ajuda. Eles me dão um tratamento, mas eu preciso também fazer a minha parte. E a minha parte não é física, ela é moral. É a reforma moral, são os pensamentos, são as atitudes e são as palavras. Lembra das 3 irmãs que eu falei? O que bastava para elas não serem mais perturbadas por aquele irmão? Deixarem de serem maledicentes, né? Porque não é só fechar a boca, é se conscientizar de que o que elas falavam agrediam as pessoas e prejudicavam as pessoas. Quer dizer, uma fofoca, ela pode gerar uma grande intriga, ela pode disseminar o mal, né? Como ela também gera pensamentos negativos. Não só a fofoca, e aí vem tudo, né? Vem todos os vícios que a gente possa imaginar. Então, assim, às vezes o remédio está onde a gente menos espera, ou seja, na gente mesmo. A gente às vezes quer buscar o exterior, mas a causa está na gente. E o que eu vou fazer para mudar essa situação? Né? Então, eu preciso me unir aos bons. Quem é o espírito melhor que está ao meu lado? Não é? O anjo da guarda, né? No livro dos médios fala. Procurar se aproximar do anjo da guarda. E aí a gente viu na palestra anterior como é que a gente faz para ouvir o nosso anjo da guarda, né? Percebendo que ele não nos abandona, que ele está ao nosso lado, tentando ouvir através da nossa consciência os bons conselhos dele, através das boas atitudes. Por que o anjo da guarda quer da gente? O bem. E como é que faz o bem? Primeiro mandamento: amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo, né? Então, o primeiro mandamento é o amor. Então, eu seguir esse amor, eu aprender a perdoar, eu aprender a ter bons pensamentos, eu aprender também que eu estou recebendo de Deus, mas que eu também posso doar, né? Posso doar de que forma? Não no sentido material, mas no sentido moral mesmo, a caridade moral. A caridade moral, que é aquela que eu escuto, aquela primeiro para comigo, para depois para o próximo. Como é que eu vou me ajudar? Ajudar o próximo se eu não ajudei nem a mim mesmo. Então, passa também por essa consciência, né? Consciência dos meus atos, das minhas atitudes. E, claro, a gente se aproxima dos bons quando a gente começa a seguir um caminho que ele é bom. Isso é óbvio, né? Então, quando eu começo a seguir um caminho bom, quando eu começo a estudar, mas eu estudo, eu trabalho, sim, mas o que você faz por você e pelo próximo? Seu crescimento espiritual, aonde está? Né? Então, eu preciso também me atentar para isso, porque eu não sou só um corpo, eu não sou só matéria, eu sou espírito. E eu estou convivendo em dois mundos. Eu estou convivendo com o mundo que ele é material, mas também no mundo que é espiritual. E eu preciso ter noção de que existem inúmeros espíritos ao meu redor que podem estar me influenciando. Então, eu preciso ter responsabilidade pelos meus atos nesse ponto. Eu não sou só corpo, eu também sou espírito. Eu preciso me melhorar na matéria, mas eu também preciso me melhorar espiritualmente. E aí, quem é o maior professor, o maior mestre da gente no sentido espiritual? Jesus. Né? Jesus foi o que nos trouxe o maior ensinamento e o maior exemplo. Então, que a gente possa seguir esse exemplo e esse ensinamento, para que a gente se afaste dessas doenças e para que a gente se melhore e para que a gente siga o bom caminho e esteja mais próximo dos que são bons e de Deus. Porque aqui diz bem claro isso. Uma pessoa que é boa, ela dificilmente vai estar numa obsessão simples, numa fascinação e numa subjugação. Por quê? Porque ela está perto dos que são bons. Porque ela acolhe os pensamentos bons. Porque ela gera os pensamentos bons. Porque ela multiplica, né?
As pessoas que estão mais doentes são aquelas que não têm fé, são aquelas que estão mais afastadas dessas práticas, né? Dessas práticas que são boas. Então, a gente precisa constantemente estar orando e vigiando, a gente precisa estar buscando uma orientação espiritual, a gente precisa também